Boa noite a todos, aqui é o Vitor e este é o episódio 1 da série C na Veia. A ideia do episódio de hoje é resolver o seguinte problema. Dada a idade de uma pessoa, a gente quer definir se ela é maior ou menor de idade. É um problema bem simples, mas ele é interessante para treinar alguns conceitos básicos da linguagem C e aprender um pouco. E para começar, a gente vai dar um CD na pasta do nosso projeto. Então, Documents aqui no meu caso, C na Veia. A gente vai criar a pasta para o projeto de hoje, Make Year 1. E agora a gente vai criar nosso arquivo em C, né? Então cd1 nano main.c. Bem, a gente vai seguir a estrutura tradicional de um programa em C e primeiro fazer a parte burocrática. A gente vai dar um hashtag include stdio.h para poder ter acesso às nossas funções que a gente vai precisar. E vai colocar o nosso ponto de entrada, que é a função main, que não toma nenhum parâmetro e retorna o inteiro. Ok? Para pensar nesse problema, a gente tem que fazer três coisas. Né? A gente tem que primeiro perguntar a idade, ler a idade e tomar uma ação. Então, vamos por parte, né? Primeiro, perguntar a idade. Perguntar a idade é literalmente você falar para o usuário: ei, qual é a sua idade? E a gente pode fazer isso que a gente fez na lição 0, que era usando a função puts com uma cadeia de caracteres, né? Então, puts, qual é a sua idade? Qual é a sua idade? Agora eu coloco ponto e vírgula aqui para terminar a expressão. Perfeito. Agora a gente precisa ler a idade. E para ler a idade, a gente tem que ter algum lugar que consiga guardar a idade. Bem, para guardar a idade, a gente precisa de uma variável. E o que é uma variável? Uma variável é um local que guarda alguma coisa. E nesse caso, a nossa variável vai guardar um número inteiro, né, que é a idade. E a declaração da variável é bem parecida com a declaração de uma função. Você dá o tipo dela e o nome dela. Então, uma variável de inteiro vai se chamar int idade. Aí coloca um ponto e vírgula, a gente tem uma variável. Agora, a gente precisa ler essa variável. E como a gente faz isso? A gente usa uma função chamada scanf. Essa função scanf ela vai tomar como primeiro parâmetro um formato, que é uma cadeia de caracteres que define o que ela vai ler, e depois ela vai receber parâmetros para saber aonde ela vai guardar o que ela vai ler. No caso, o nosso scanf, ele vai ler um número. Então, nosso primeiro parâmetro vai ser um %d. Esse é o formato para falar leia um número. A gente vai dar uma vírgula aqui e vai ter que agora dar a localização de onde a gente quer que guarde o inteiro. O que isso quer dizer? Em C, quando eu criei idade, isso significa que quando eu escrever a idade de novo dentro desse bloco de código, eu não vou estar falando do local onde está guardado o valor, e sim daquilo que está guardado lá dentro. Ou seja, idade significa o valor localizado dentro da variável idade. Quando eu quero falar da localização idade, eu tenho que usar um e-comercial. Então, e-comercial idade para falar da localização idade. Ou seja, a função scanf ela vai ler o número e guardar dentro de idade. Então eu tenho que colocar esse e-comercial para poder demarcar isso. Bem, agora eu já li a idade, ela está salvando a nossa variável. A gente precisa tomar uma ação. E para tomar uma ação é condicional. Se é condicional, a gente tem que usar o if. E como funciona o if? O if funciona assim: você dá uma condição para ele. Se a condição for verdadeira, o próximo bloco ou próximo comando vai ser executado. Se não, o próximo bloco ou comando vai ser ignorado. No caso aqui, se idade for menor que 18, a pessoa ela é menor de idade. Então o que a gente faz? A gente vai imprimir alguma mensagem especial. Como eu quero fazer apenas um comando, eu não vou colocar um bloco aqui. Eu posso colocar só o puts e aqui a frase que eu vou imprimir. Então, puts não pode não. Agora, depois do if, eu posso colocar um else. E o que é o else? O else é o caso contrário. Ou seja, se o bloco de if, a condição deu verdadeira, ele executa o bloco e ele não executa o else. E se a condição dentro do if for falsa, então ele não vai executar a próxima instrução, aí ele vai ver o else vai pensar assim: putz, o if não executou, então eu executo. Então, else, e aqui o comando contrário, né? Que no caso vai ser por sua conta e risco. Por sua conta e risco. Bem, o nosso programa já pergunta a idade, ele já consegue ler a idade usando o scanf, e já consegue tomar uma decisão usando o if e o else. Desse modo, o nosso programa parece estar completo. Para terminar, é só dar o return zero da função main, porque a função main ela retorna um inteiro, e por padrão esse inteiro que ela vai retornar é zero. A gente coloca um Ctrl X, salva o arquivo, e agora a gente vai compilar o arquivo. Só que dessa vez eu não quero compilar o arquivo e gerar um A.out, eu quero gerar um nome diferente, eu quero gerar uma idade, por exemplo. Então o que eu faço? Eu uso CC, que é o compilador padrão,
espaço main, que é o nome do programa que eu quero compilar, menos o, que é uma diretiva para dizer o próximo termo é o nome de saída do arquivo. Então, eu quero gerar um arquivo chamado idade. Então, agora, se eu der ls, a gente vai ter um programa chamado idade, que se digitar ponto barra idade, a gente vai executar ele. Ele vai perguntar, qual a sua idade? Vamos digitar aqui 18, por sua conta e risco. Então, ele sabe que 18 já é maior de idade. Se perguntar aqui de novo, qual a sua idade? Eu digitar 12, ele vai dar, não pode não. E agora vamos digitar a minha idade, 21. Ele deu por sua conta e risco. Então a gente já consegue fazer um programa que, dado uma idade, ele vai definir se é maior ou menor de idade. E por hoje é só. Muito obrigado.